Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Vasco sobre o Botafogo, 1-0 em São Januário, gol do Paulo Henrique, vitória importantíssima aí do Cruz Maltino. Com essa vitória o Vasco deixa a zona do rebaixamento, chegou aí aos 37 pontos na competição e quem vai para a zona é o Cruzeiro. Inclusive a partida entre Cruzeiro e Vasco, essa partida foi adiada. Nesse vídeo os comentaristas estarão debatendo aí a vitória do Vascão, festa da torcida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo, vamos aí para o debate, aquilo que os comentaristas falaram e daqui a pouco nós estaremos de volta. Da bola. E Fala, Brilha. Não, mas o Paulo Henrique é uma situação interessante que ajuda a explicar a importância do Ramon Dias para o Vasco atual. O Ramon Dias sempre buscando soluções. O Pumita, que era a opção A, deixava a desejar defensivamente, forte no apoio, mas dava muito espaço nas costas. A opção é voltar com o Robson, uma opção bastante questionada, principalmente pelo jogo contra o Goiás. E o Robson, um zagueiro, atuando mais defensivamente por ali. E o Paulo Henrique é o cara do equilíbrio, o cara que entrega apoio, mas ao mesmo tempo não dá os mesmos espaços do Pumita. E era a terceira opção, mas o Ramon Dias passa confiança, usa o elenco inteiro do Vasco e ele precisa desses jogadores, há limitações evidentes, mas o Ramon Dias tem conseguido tirar o melhor de cada um e tem feito um Vasco seguro. À exceção do jogo contra o Santos, o Vasco do Ramon Dias sofre poucos gols e isso é fundamental nessa luta contra o rebaixamento. Mas foi uma resposta do Ramon também, porque as últimas escolhas dele não tinham, acho que, surtido o efeito que ele imaginava. Sim. E o torcedor até falou assim, poxa, será que ele perdeu a mão do time? Ontem ele acertou, então. Sim, então ele teve escolhas questionáveis no Clássico contra o Flamengo e depois contra o Goiás, principalmente pelo time que levou a campo, aquela estratégia de segurar no primeiro tempo, que até funcionou, mas o Vasco acabou cedendo o empate. Ontem... Nos acréscimos, né? Exato. Depois da expulsão ali do Verratti. Então, contra o Cuiabá e agora contra o Botafogo, o Ramon Dias fez escolhas corretas, escolhas que ajudaram a melhorar o time. E, de certa forma, o Payet, por exemplo, não foi utilizado. Ele entra com o Alex Teixeira. Mas o Alex Teixeira tinha mais velocidade para fazer um trabalho de recomposição e puxada de contra-ataque, que era o que o Vasco precisava no segundo tempo. Então, foi totalmente compreensível não utilizar o Payet. O torcedor até fica, pô, o Payet é a reserva técnica, o cara que pode fazer algo diferente. Mas ontem, a atuação do Ramon Dias, as opções foram irretocáveis e isso explica a atuação contra o líder, por mais que o Botafogo tenha oscilado, continua sendo o time que está no topo da tabela, num clássico em São Januário, segurando a pressão e conseguindo a segunda vitória consecutiva. Porque a primeira parte do jogo foi toda do Botafogo, não foi, Marra? Início, né? Início acho que até o quê? Uns 15, 20 minutos, mais ou Pressão menos. para retomar a bola, permitindo pouco ao Vasco. Só que assim, a gente falou aqui do Léo Jardim, mas a participação dele no jogo, durante boa parte, foi, assim... Ele apareceu menos que o PR. Menos que o PR. Eu acho, assim, falando para uma torcida que está calejada, que está sofrida e que está com o bilhete da esperança para a próxima temporada, esse discurso poderia ter sido ano passado, né? Na verdade, a gente falou disso ano passado e não era para o Vasco estar sofrendo isso que está sofrendo agora e eu espero que o Vasco não sofra isso de novo na próxima temporada. Mas, no momento de crise, no momento em que você está mais sujeito às suas emoções, e elas oscilam muito, drama, desespero, terror, alegria, que você quase morre de alegria. Nesse momento, é muito fácil a gente se apaixonar por personagens que vão fazer e propor algo diferente. Ramon Dias. Por quê? Porque no momento da dor, foi ele que bateu na mesa na entrevista coletiva e falou que não vai cair, eu estou com o Vasco, o trabalho vai sair. Mas esse trabalho é um trabalho de emoção pura, de desespero puro. Ele está entregando algo baseado no que ele conhece de futebol. A gente já falou isso aqui. O Ramon Dias tem anos e anos. O Ramon Dias jogou com Maradona, gente, na seleção da Argentina. Fez gol contra a seleção brasileira na Copa do Mundo de 82. Ele sabe do que ele está falando. Mas não dá para falar que o trabalho dele no Vasco agora tem sido, uau, como ele conseguiu pontuar. Assim. Não, ele vai errar porque ele sabe o tamanho do erro.
O tamanho do sufoco que é. Então ele vai colocar o Serginho num jogo, vai tirar. Ele vai colocar o Payet e não vai dar certo. E no outro ele vai... Agora é muito fácil elevar o Ramon Dias a Deus e colocar o Ramon Dias como demônio. Mas a sensação que eu tenho é que ele está sabendo o que ele está fazendo e ele sabe que está no fio da navalha. Sim. Então, não se entregue totalmente, porque nem é isso que ele quer. Espero que ele tenha a oportunidade de iniciar um trabalho na próxima temporada. O de agora é só evitar o caos. E do outro lado, o Botafogo também está no fio da navalha. Mas uma outra navalha, mas tá. E tá se cortando, né? Tá se cortando. Porque aí eu não sei se a gente fala, eu não sei, o Vasco ele é mais organizado ou ele é mais na vontade? Os dois. Não, tem os dois. Os dois. E o Botafogo é mais desorganizado ou mais desesperado nesse momento? Eu acho que o Botafogo tem um outro jogador que está entrando em campos e que está pesando muito, que é o lado emocional. O Botafogo tem mais medo de arriscar hoje. Lembra aquelas jogadas impressionantes do primeiro turno? De qualquer que fosse o ponta. Sim. De qualquer Não, trocavam lado, os pontos e a gente falava, continua do mesmo jeito. E dava tudo certo. É verdade. Aqueles caras estavam arriscando e estavam colhendo os frutos. Agora, até arriscar é mais difícil, é mais pesado. O Botafogo está tenso, está nervoso. E eu não vou achar que as ausências de ontem tem que superar. Não, elas foram muito sentidas. Claro. Porque são jogadores importantes e que poderiam dar um pouco de paz para quem está do lado. Mas o Botafogo tem que conviver com isso até o final. Tem ainda a vantagem. Mas, Bruno... se a gente for fazer né, Marra? Feia coisa. Um estudo, assim, no sentido, né? Um estudo que deve ser muito difícil de ser feito, né? Mas, assim, qual é a influência da confiança dentro de um jogo de futebol? O pessoal do The Athletic já tentou fazer esse estudo? Já tem material. Já tem? Porque pode pegar o Botafogo como exemplo. Sim. Porque quando você está com confiança... Pode pegar o Manchester City como exemplo. Por quê, Marra? Porque várias vezes a coisa parecia que estava indo por água abaixo, mas o adversário morria de medo quando enfrentava ele. E aí ele se encontrava força, tem um baita de um técnico, a coisa depois entra no caminho certo. E o Botafogo hoje tem medo dele mesmo. E eu acho que tem um ponto, estava vendo ontem em redes sociais, nosso colega, que até muito de eu estar aqui hoje passa por ele, né? Marcos Ghiotti, lá de BH, que me deu a oportunidade, né? Trabalhei na equipe dele, lá na Rádio CBN, ele postou uma coisa que eu parei para pensar, acho que faz sentido. O comando técnico, em algum momento, pode ter sido negligência do Botafogo. Sim. Não apostar num outro técnico. Sim. Sim. É legal a história contada a partir do Lúcio Flávio campeão. Mas até para o próprio Lúcio Flávio, poxa, ele pode carregar o peso de ser o cara que acabou que não foi campeão. E já estão querendo colocar na conta dele, e eu acho injusto você colocar essa carga toda em cima de uma pessoa, em cima do Lúcio Flávio. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Vasco sobre o Botafogo, 1-0, gol do Paulo Henrique, e o Vasco aí deixando a zona do rebaixamento. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.